Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ansible, né? O Ansible é uma ferramenta open source aí, que surgiu, né, com a necessidade para automação de TI, né? Então ela vai automatizar aí processos de gerenciamento de configurações, implementação de aplicações, configurações e vários processos aí na área de TI. Em outras palavras, assim, né, a gente pode usar o Ansible para gerar regras e para instalação de software, aplicação de patches, né? Inclusive melhorando a segurança de sistemas, né? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma introdução geral, né, sobre a ferramenta, né, sobre os playbooks e sobre os inventários que a gente gera com o Ansible. Bom, em relação ao Ansible, né, a gente pode destacar aí a compatibilidade dele com vários sistemas aí, igual o slide está mostrando aí para vocês, né? Desde diferentes sistemas operacionais, o Linux, o Windows, né? Até mesmo plataformas aí de computação em nuvem, igual a Azure, a AWS, né? Entre outras aí. E também para controle de versionamento, enfim. Então, o Ansible é bastante utilizado aí dentro do mercado com esse intuito aí de prover, né, a automatização de processos de TI. O Ansible, para funcionar, né, ele vai ser dividido assim, basicamente em três partes. Eu gosto dessa figura aí que ilustra bem o funcionamento, onde você vai ter o console de administração do Ansible, onde a gente vai gerar as nossas playbooks, né? Diante desses playbooks, a gente tem os inventários dos dispositivos que serão provisionados, né, que serão instalados as regras, que serão aplicadas as regras, seja de instalação, de atualização de segurança, alteração de senha, enfim, uma lista de funcionalidades aí que a gente tem, ok? Para ilustrar o cenário, né, sendo bem objetivo aqui, né, a gente vai ter um cenário hipotético aqui, onde eu vou estar utilizando containers Docker, né? Na verdade, eu vou utilizar aqui uma ferramenta online, né, para emular esses containers, onde eu vou ter um dispositivo com o Ansible instalado, né, e dois outros dispositivos sendo gerenciados, ou seja, sendo inventariados por esse Ansible que a gente instalou nessa máquina principal aqui. Para a gente montar o nosso cenário, então a gente vai montar esse cenário utilizando containers, esses containers vai rodar em cima do Docker. Então, para mim não utilizar recursos dessas máquinas, eu vou utilizar essa ferramenta online aqui, ok? Vocês podem encontrar aí dentro desse endereço, buscando por esse endereço na web. Tá? Você precisa simplesmente ter uma conta no Docker Hub criada, né, para você conseguir autenticar. No caso aqui já está autenticado na minha conta, eu só vou startar. Dito isso, né, a gente vai criar então as instâncias, né, ou seja, os nós que a gente vai fazer essa instalação. No caso, são 3 nós que eu vou utilizar, né, um com o Ansible instalado no Debian, um outro nó com o Nginx e um outro nó com o MySQL. Tá? Lembrando que vocês poderiam estar utilizando, né, essas configurações aqui, são semelhantes, né? Você poderia utilizar as dicas que a gente vai falar aqui do Ansible, utilizando máquina virtual, né, máquinas virtuais, ou até mesmo as máquinas da rede aí para você testar. No caso aqui eu estou utilizando containers só mesmo para facilitar a questão de recursos da máquina que eu utilizo aqui, beleza? Então vamos lá, o comando que a gente vai utilizar aqui para subir então as imagens, né, o docker container run. Eu vou instalar primeiro a máquina que vai rodar o Ansible. Então é a máquina que tem o Debian. Ou seja, quando eu estou colocando aqui, né, esse comando, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando a imagem do Debian, né, que está instalado lá no repositório do Docker Hub, né, a última versão, porque eu não especifiquei, e automaticamente com esse comando "-t", ele entra no modo interativo. Então ele está buscando a nossa imagem, localizou essa imagem, está fazendo download. Assim que concluir, a gente vai ter o nosso Debianzinho fino rodando aqui nesse nó, beleza? Então tá aqui, ó, já mudou a identificação, tá? Então você pode ver aqui que a gente já está no Debian, né? Vamos dar um clear aqui para facilitar e vamos dar um comando aqui do apt update para a gente verificar aqui que a gente realmente está rodando o Debian. Então lá, ó, tá lá atualizando os nossos requisitos aqui. Tá, para a gente fazer algumas configurações, eu vou instalar alguns pacotes, mas isso fica a cargo de qualquer um aí, né? Eu gosto de cada um, eu gosto do editor de texto MC Edit, né? Então, vou instalar o MC. Vou instalar também um pacote NetTools para facilitar aqui para a gente, como essa versão do Debian é seca, né? Vamos dizer assim, não tem muitas ferramentas instaladas.
e vou também adicionar o System CTL, tá? Para a gente verificar os serviços, tá? Isso aí vai depender de cada um aí, né? Se você já gosta do Nano, né? Gosta de outro editor, depende de você. Isso aí é uma escolha pessoal, né? Então está sendo instalados os pacotes. Outros pacotes também que eu gosto de instalar, né? E vai ser necessário agora para os serviços, né? A gente vai ter uma dependência, porque o Ansible, os comandos que vão ser realizados são todos sobre o SSH. Então a gente precisa instalar o OpenSSH Server, ou seja, nós temos que disponibilizar o SSH. Nós vamos precisar da biblioteca Python, ok? Porque os comandos vão rodar em Python, e o pip, ok? Que são uma biblioteca específica que a gente vai utilizar aqui dentro do Ansible, ok? Bom, feito isso, né, a gente pode reinicializar o serviço de SSH. Então vamos lá, dar o comando etc ssh, desculpa, etc init.d, né? E vamos reinicializar o nosso serviço, tá? SSH, inicializar, né, o nosso serviço. Start. Ok? O serviço de SSH está inicializado. Bom, aí a gente tem que fazer essas mesmas configurações para os nós clientes, né? Então a gente vai ter que fazer essa mesma configuração, subir um nó com a imagem do Nginx, um nó com a imagem do MySQL e repetir essa instalação, instalando tanto o OpenSSH quanto algumas ferramentas, como o NetTools, por exemplo, que vai ser bastante útil para a gente. Então, para você sair do nó, né, você vai dar o comando Ctrl+P, Ctrl+Q. Ok? Você vai ver que o container ele continua rodando aqui, ó. Se você der um comando docker container ls, nosso container de ai meu Deus está lá rodando, ó. O ID dele aqui, ó. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai subir outras instâncias com a imagem do Nginx, por exemplo. Então vamos dar o comando docker container run. Vamos mudar o nome da imagem, no caso vai ser agora o Nginx. O Nginx ele roda na porta 80, né? Então vamos colocar esse comando aqui, ele vai deixar visual, né? Vai possibilitar habilitar a porta 80 para uma máquina externa acessar esse container. Então estou habilitando esse recurso também. Então ele busca a imagem do Nginx. Ok? Aí, automaticamente, a gente já está dentro do container. Observe que já mudou o ID do container aqui, ó. Então, a gente pode ir lá no nosso comando apt update. E vamos instalar alguns pacotes aqui. Então, vou dar o comando apt install mc. Como eu disse, eu gosto desse editor de texto. Vocês podem escolher outro editor de texto. A escolha de vocês. NetTools. Ok? Vou colocar também o System CTL. Ok? Vamos instalar esses pacotes. Confirmando. E agora a gente vai colocar o que é pré-requisito aqui para a instalação do Ansible, que seria o SSH. Então vamos instalar o OpenSSH Server, o Python, que é um dos pré-requisitos para a gente rodar aqui, e a biblioteca, ok? Feito isso, inicializamos então o nosso SSH. Inicializamos, né?
Start. Ops. Tá rodando. E a gente pode sair desse container com o comando Ctrl+P, Ctrl+Q. Se a gente retornar aqui com o comando docker container ls, vocês vão ver que tem dois containers rodando, um com Debian e o outro com Nginx, ok? Vamos dar um clear aqui para facilitar a visualização de vocês. E vamos agora adicionar um outro sistema, né? Vamos colocar aqui só para mudar o sistema operacional, né? Vamos dar o comando docker container run. Vamos baixar uma imagem do Ubuntu, por exemplo. -it, Ubuntu. Em vez de eu colocar a versão, se eu não colocar a versão, ele vai baixar a versão mais recente. Então vamos especificar uma versão. Vamos baixar a versão do Ubuntu 20.04. E vamos pedir para colocar bin/bash para ele entrar no modo interativo. Então faltou, tá certinho, beleza. Então ele foi lá, buscou a imagem que eu disse, né, a 20.04, e a gente já está com uma máquina aqui rodando o Ubuntu. Na hora que você der o comando update aqui, você vai ver que ele vai buscar o repositório aqui, ó, do Ubuntu. Ok, então a gente repete então as instalações. Vamos instalar então, no meu caso eu vou instalar o meu editor de texto favorito, vou colocar um pacote aqui que é o NetTools, que é bastante útil, porque essas instalações ela vem com a instalação básica do sistema. Ok, vamos colocar o systemctl para ajudar a gente na inicialização e reinicialização de serviços. E agora vamos instalar então os pré-requisitos, né? Que são o OpenSSH Server, que a gente vai conectar o Ansible através do SSH. Toda a comunicação vai ser via canal seguro, então o Python e a biblioteca. Ok? E podemos inicializar o nosso SSH. Ok. E podemos sair do nosso container. Ctrl+P, Ctrl+Q. Em resumo, vamos limpar aqui só para vocês conseguirem visualizar. Dando o comando docker container ls, né, que aí a gente consegue listar todos os containers que a gente tem rodando nessa instância. Então nós temos o que? Um container rodando Ubuntu, um container rodando Nginx e um container rodando Debian. Nesse container Debian a gente vai instalar e configurar os nossos inventários e o playbook, beleza? Bom, também para vocês se familiarizarem, né, com os comandos do Docker, eu não fiz todos os processos de configurações, né, em cada uma das instalações, até mesmo para vocês entenderem como que a gente consegue manipular e trabalhar com containers. Então, uma das coisas que a gente vai fazer aqui agora, né, é fazer as configurações do SSH, né, para que ele possa permitir, por exemplo, autenticar pelo root, beleza? Por padrão, isso não é permitido dentro do SSH, por uma questão de segurança. Então, o que a gente vai fazer aqui? Observe que cada um dos containers, né, ele tem um ID, provavelmente na máquina de vocês aí vai ter IDs diferentes. Então, a gente vai entrar, por exemplo, na primeira máquina aqui. Então, vamos dar o comando docker
Na verdade, substitua quando eu falo máquina, né? Eu estou falando do container, tá? Doc exec -it e vamos colocar o ID, né? Desse container. Então, só inicializar mesmo com o ID dele, né? Como é único, já vai permitir que você conecte a esse container. Volte no modo interação com esse container. Observe que já mudou, a gente já está dentro do container, então, que está com a imagem do Debian. Então, vamos dar um clique aqui para facilitar. E uma das coisas que a gente vai fazer é permitir que esse SSH permite conexão via root, tá, pessoal? Então, SSH. Então, vamos entrar dentro do arquivo sshd config, ok? Então, a gente vai procurar a linha que tem permitir root login, ok? E vamos alterar para yes. Ok? Yes. Podemos salvar e inicializamos o nosso serviço, ok? Inicializamos. Ok, SSH rodando. Como você tem um container, você não sabe a senha do root, provavelmente, então nós vamos alterar essa senha do root, né? pswd root e vamos digitar uma nova senha. No meu caso aqui, só para facilitar, eu vou colocar 1234, ok? Criado a senha, então, para o root. E você pode, por exemplo, adicionar um novo usuário aí, né? E vai ser interessante para alguns testes que a gente vai fazer com o Ansible, entendeu? Vamos criar aqui um usuário aula, por exemplo. Vamos colocar a senha também 1234, 1234. Ok? Enter. Beleza. Criados usuários, né, dentro da máquina que roda com Debian. Vamos repetir o processo, né? Ctrl P, Ctrl Q para sair do container. Vamos listar, então, os nossos containers que estão rodando, Docker Container LS. Vamos entrar, então, dentro do outro container. Então, vamos dar o comando docker exec -it, o ID desse container, 47, já é o suficiente, né? /bin /bash, ok? Estamos dentro do container que está rodando o Nginx. Vamos repetir o processo, então. Vamos entrar, vamos limpar aqui a tela. Vamos dar o comando mcedit para a gente alterar a senha, alterar a configuração do arquivo do SSH d underline config. Opa, SSH ficou errado. D config. Então vamos buscar o nosso famigerado permissão de root login. Tiro o comentário e mudo para yes, ok? Salvo a configuração, reinicio o meu serviço. tc /init /ssh restart. Ok, feito isso, nós vamos também alterar a senha do root. Você já tem aí sua senha de root, você já sabe qual. Se você instalou uma máquina virtual, já sabe qual que é, né? No meu caso aqui a gente está fazendo porque eu estou rodando no container para confirmar, para não ter nenhuma dúvida, né? Então, permanecer com a senha aí também. 1234. Vamos adicionar um novo usuário aqui, add user aula também, ok? Mesma forma, 1234, 1234, ok? Criado usuário, beleza? Vamos sair do nosso container, Ctrl P, Ctrl Q, limpar a tela e vamos dar o comando docker container ls para exibir os nossos containers ativos. Então, falta a última configuração, que é no Ubuntu, beleza? Então, vamos dar o comando para entrar dentro do container, docker exec,
ok? Menos IT para a gente entrar no modo interativo, 0D já é o suficiente, barra bin, barra bash. Observe o seguinte, né, pessoal, só fora dessas discussões aqui, observe que abriu uma porta 8080 aqui, né, que é justamente daquele mapeamento de portas que a gente fez para o Nginx, tá? Então, se você clicar aqui, ó, automaticamente ele vai abrir o Nginx. Na verdade, eu acho que o Nginx não está rodando, depois a gente inicializa e mostra ele aqui rodando, beleza? Então, estamos dentro do container, dá um clear, ok? E vamos lá, né, editar o nosso arquivo, mcedit barra etc barra sshd config. Procuramos a nossa linha, tiramos o comentário e mudamos para yes. Salvamos, reinicializamos. Ok, serviços ok. Mudamos a senha do nosso root. Depois vocês vão entender a importância disso. Ok? Se você não sabe a senha, né? Obviamente. Ok? E adicionamos, add user, né, Thales? Aula, a gente não tem usuário, aula. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Ok, criado. Saímos do nosso container. Okay. Estão todos bonitinhos aí, né? Teoricamente já preparados para a gente já fazer as nossas configurações do Ansible. Como para a gente conectar através das configurações, enviar as configurações do Ansible, a gente precisa conectar via SSH. Obviamente a gente precisa saber os IPs de cada um dos containers, né? Então, Thales, eu vou entrar novamente no container para verificar isso, dar um comando ifconfig. Você nem precisa entrar dentro do container, né? Você pode entrar no modo doc exec de execução, selecionar o ID do container. Então, vamos pegar o IP desse primeiro container, então 99, né? E vamos dar o comando ifconfig, né? Que automaticamente ele vai retornar o IP que é dentro desse nó, né? Desse container. Então, o nó com o deb instalado é o nó 172.17.02. Isso é importante para o nosso inventário. Então, vamos pegar o IP do próximo container. Então, vamos dar o comando doc exec e vamos pegar o ID do container, do Nginx, 47. Lembrando que a gente só precisa colocar inicializar, é o início do ID. Então, final 3, 172.17.0.3. E finalmente, né, a gente pode pegar o ID do container, o IP do container que está com o Ubuntu instalado, né, com o comando doc exec 0d e o comando ifconfig. Ok? Então, final 04. Então, em resumo, né, essa máquina está com o IP 172.17.0.2, essa com IP 172.17.0.13 e essa com final .14. Beleza, gente? Bom, agora que a gente tem os IPs, então, né, a gente vai preparar, né, a parte de comunicação do SSH, copiando as nossas, gerando uma chave pública e copiando para cada um desses nós. Então, vamos acessar aqui a máquina com o Ansible, que a máquina que vai receber o Ansible, né? A gente só preparou os ambientes ainda, né? Então, vamos dar um doc container ls só para vocês visualizarem qual que é essa máquina, que é a máquina que está com Debian. Então, vamos dar o doc exec o ID desse container /bin /bash, que agora eu quero conectar, né, a essa máquina. Vamos colocar, esqueci de colocar aqui o modo interativo, né, -it, ok?
conectamos essa máquina, vamos limpar aqui e vamos gerar a nossa chave pública com o comando ssh keygen. A gente gera a nossa chave. Opa, um erro aqui, isso. Então gerando, ok. Vamos colocar a senha, ok. Foi gerada. Vamos replicar essa senha com o comando ssh copy, né? ssh-copy id -i barra root, que é o lugar onde está salva a nossa chave, nossa chave pública, .pub, ok? Para os nossos nós, né? Então, 72.17.0.3, que é a máquina que está com o Nginx. Ela vai confirmar, quiser conectar, yes. Ok, copiada a nossa chave. Na verdade, tem que colocar a senha, ok? A chave foi copiada e adicionada dentro do host final 3. Vamos repetir o comando para o outro nó, que é o final 4. Ok, confirma a conexão. E digitamos a senha do nosso nó lá, que está com o Ubuntu. Beleza? Chave copiada. Até então, a gente ainda não fez nenhuma instalação, nenhuma configuração ainda propriamente da ferramenta do Ansible, né? Então, a gente está aqui no container que está com Deb instalado. Vamos inserir o comando, né, para instalação do Ansible. Vamos dar o comando apt install Ansible. Até então a gente só preparou os ambientes, né? Instalando o SSH, configurando as chaves, colocando as chaves públicas em cada um dos containers para facilitar a nossa vida aqui na configuração e na utilização da ferramenta. Então a gente instalou o Ansible. Antes, né, de a gente continuar aqui, vamos testar então se as configurações do SSH e das chaves ficarem ok, né? Então, para ver se está ok, a gente tem que conectar nos dispositivos, né? Na verdade, nos servidores que a gente criou via SSH sem solicitar a senha. Então, vamos dar o comando, né? SSH, usuário root, que a gente liberou para ter acesso como root via SSH, e o IP do dispositivo. Então, vamos colocar 172.17.0.3. Né? Vamos pegar aqui a máquina que está com o Nginx. Então, observe, ó. Eu estou com o ID aqui de máquina que era o 8668, né? Que era o ID da máquina que está com Deb instalada. Agora eu estou dentro da máquina que está com o Nginx instalado, né? A gente pode até inicializar aqui, ó, o Nginx, para vocês verem que a gente efetivamente está dentro da máquina, né? Então vou startar ele aqui. Startei o Nginx. Você pode ver aqui, ó, que a gente clicando, ele vai estar com o Nginx rodando, ok? Podemos dar um Ctrl P, Ctrl Q, né, para sair. Fechamos a conexão, né, do exit. E a mesma coisa para a máquina que está com Ubuntu, tá? 172.17.04, então tem que conectar automaticamente. Então você observe que também mudou o ID aqui da máquina, né? Vamos sair então, exit. Então a parte de configuração do SSH está tudo ok. Outra coisa que a gente vai fazer, né, é as configurações do Ansible. A gente instalou o Ansible e agora a gente vai buscar fazer essas configurações aqui. Bom, primeiro eu tenho que garantir que eu estou no usuário local, né? Então, no usuário logado da máquina. No caso meu aqui, eu estou logado via root. Então, vocês podem ver pelo tio aí, né? Se eu der um pwd, vocês vão ver que eu estou no diretório raiz/root. Feito isso, né? Nós vamos dar o comando touch
que é para criar um arquivo, né? Barra, vamos colocar aqui, touch, barra, opa, desculpa, saiu o tio aqui, pra gente pegar certinho, barra, ponto, ansible.cfg, porque esse arquivo vai conter as nossas configurações do Ansible, ok? Foi gerado o arquivo, se a gente der um ls aqui, um ls-a, né, porque ele está oculto, a gente vê que tem um arquivo ansible.cfg. E a gente pode verificar a versão do Ansible que a gente acabou de instalar, né, com o comando ansible-version. Ok? Então, é o primeiro procedimento que a gente precisa fazer para o Ansible, né? Uma das coisas que o Ansible vai precisar aqui é do que a gente chama de inventário, né? Que são dos dispositivos que ele vai estar controlando, de certa forma, não, talvez o termo nem controlar, né? Mas vai estar inventariando, vai estar permitindo uma maior flexibilidade nas configurações e tudo mais, é você gerar um inventário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo que vamos chamar de hosts.cfg, que é o padrão dele, tá? Então, vamos criar um arquivo chamado hosts.cfg. E vamos agora listar quais são os dispositivos que a gente tem. Bom, lembrando que a gente tem uma máquina com o Debian rodando, uma máquina com o Nginx rodando, essa máquina com Debian está com o Ansible instalado, a máquina com o Nginx e uma máquina com o Ubuntu instalado. Então, as configurações que a gente pode fazer, né? Vamos colocar aqui uma nomenclatura de web service. Então, vamos chamar aqui uma lista, né, de web service. Se você tivesse mais de um web service aí, né, você listar os IPs deles. Então, vamos colocar aqui como o Nginx, ele está com o IP 172.17.0.3, você vai entender depois por que a gente faz esse fracionamento. Às vezes porque você quer aplicar algo que é específico a um conjunto de servidores ou um conjunto de sistemas operacionais, né? Então é uma boa prática, por exemplo, você dividir, né, esse inventário, por exemplo, a tipos de sistemas operacionais, porque talvez você precise fazer uma correção, né? Por exemplo, nós podemos fazer aqui, ó, vamos criar aqui um segmento que chama Ubuntu, né? Para a gente possa aplicar as atualizações. O Ubuntu está no dispositivo 172.17.0.4, né? A gente pode criar, por exemplo, também faixas, né? Vamos falar assim, não, todos os servidores que a gente está utilizando, vamos chamar aqui uma faixa chamada servidores, né? Então, vou colocar aqui servidores. E essa faixa servidores, essa nomenclatura, a gente pode colocar, então, 172.17, ou a gente pode fazer a lista completa, né? Ou a gente pode utilizar aqui o que a gente chama de um caractere especial, né? Vamos colocar aqui, entre parênteses, os servidores que a gente tem, o 3. E até o IP4, né? Se a gente tivesse, por exemplo, 10 servidores aqui dentro dessa lista, a gente ia colocar os IPs para não ter que listar um por um. E no final do arquivo, por padrão, você coloca também o all, né? Que é todos os dispositivos que estão listados, né? Dentro do inventário. Bom, feito isso, né? A gente salva o arquivo e a gente precisa agora inventariar esse arquivo no Ansible com o comando Ansible inventory. O nome do arquivo, né? Então vamos colocar a sintaxe, o parâmetro "-i". O nome do arquivo é o host.cfg. Vamos gerar uma list e vamos padronizar ele como .yaml, que é o padrão de parametrização do Ansible. Ok? Pronto, está gerado aí o nosso grupo aí com todas as máquinas que a gente gerou. Então, e basicamente isso que é o inventário. Ok? A gente pode, né, de certa forma, né, testar isso. Eu vou mostrar alguns testes. Bom, mas antes de partir para os testes e tudo mais, a gente vai precisar editar aquele arquivo que a gente criou, que é o ansible.cfg, colocando o caminho do inventário, ok? Então vamos entrar nele aqui, né, ansible.cfg, e vamos adicionar a seguinte linha, né, defaults, ok? E vamos colocar o caminho do inventário, né? Então, inventory
e o caminho desse arquivo que a gente criou. No meu caso aqui é o /root, então vocês têm que ficar ligados aí nesse caminho que vocês geraram, tá? O endereço completo do arquivo, ok? Opa, foi a mais aqui, saiu o ESC. Ok, salvamos o arquivo. E aqui, né? Então vamos digitar o comando então para a gente testar com ping, né? Então vou dar o comando Ansible -m. O comando é o ping. Ele vai ser aplicado a quais dispositivos? Lembra do inventário que a gente definiu, se eu não me engano, web servers, servidores e também a gente colocou por sistemas operacionais. Então vamos pegar aqui o all, né? Todos eles, né? Apesar que a gente só tem 2 dispositivos aqui, né? Fica fácil, mas menos o, que é o usuário que a gente está utilizando, root. Então ele vai testar através de Ansible cada uma das máquinas, ou seja, ele comunicou, né? Ele buscou esse argumento dentro do Python lá e testou. Teve a resposta, então positiva, ping e pong, ok? Tranquilo? Então, o nosso Ansible já está prontinho aí para funcionar. A gente poderia, por exemplo, também fazer esse mesmo teste, né? Para buscar as máquinas que estão com o Debian. Vamos fazer um teste diferente, então. Então, vamos colocar aqui. Bom, a gente colocou o Ubuntu, né, se eu não me engano. Então, vamos colocar aqui no nosso inventário Ansible -m. Nós vamos colocar então ping, que é a sintaxe dele. Em vez de buscar todos, vamos buscar só aquelas que estão inventariadas com o sistema operacional Ubuntu, né? E o usuário que a gente vai colocar é o root. Ok? Testando. Então ele vai buscar lá de acordo com o inventário, que é a máquina 172.17.0.4. Bom, gente, há outros comandos, né, que a gente pode utilizar e tudo mais, né, para mostrar, mas a gente vai deixar isso para a parte 2 do vídeo, né, para a gente mostrar como pode ser feita a atualização de seguranças, as correções, né, mudança de configuração dos ambientes e tudo mais. Inicialmente era isso, né, a gente configurou um ambiente, né, fizemos as instalações do SSH, fizemos a configuração do Ansible, listamos o nosso inventário e no próximo vídeo a gente vai abordar mais detalhadamente, né, a parte dos playbooks, tá certo? Que vai ser mais interessante para a gente na nossa aplicação. Beleza? Obrigado!